bichinhos, minhas bichinhas, aqui é a professora Wally Silva, a gente vai bater um papo sobre a importância do texto. O que é texto, texto e discurso, interdiscursividade, intertextualidade, o que está dentro desse universo das linguagens. Vamos revisar um pouquinho o que a gente falou em sala de aula, ok? Vamos lá. Olha só, a gente trabalhou essa música aqui em sala de aula, que foi O Que É, de Gonzaguinha. Vocês lembram? Com certeza vocês têm que lembrar, hein? Vamos comigo aqui. Começar do título. O que é, né? Ele está fazendo um questionamento sobre o quê? Sobre o que é a vida, sobre exatamente quais são as nuances que envolve cada ser humano diante da condição e da fase da vida que cada um de nós vivenciamos. Vocês, jovens adolescentes, nós, adultos, ou pessoas mais idosas, crianças, bebês, cada um dentro de uma fase, o que é a vida? Quando ele faz esse questionamento, a gente precisa marcar algumas coisas. Geralmente, quando a gente passa para o que é, são questionamentos de uma fase da nossa vida, né? Geralmente é uma fase infantil que a gente pergunta o que é a vida. Então ele se apropria dessa linguagem para trazer esse discurso. Ou seja, eu posso dizer então que aqui está tendo uma comunicação, está transmitindo uma mensagem. Portanto, é um texto? É um texto. Transmite nesse conjunto de signos, né, códigos, sinais, tecnologias, linguagens, ele está transmitindo uma mensagem significativa para cada um de nós. Portanto, é um texto, ok? Vocês estão vendo que tem outros textos aqui, daqui a pouco a gente vai falar. É um texto, beleza. Essa produção, ela teve um contexto para ser, né, efetivada. E hoje nós vivemos um contexto. Então, todas as vezes que eu olho um texto dentro de um contexto, eu estou estabelecendo uma relação histórica social. Eu estou entendendo que aquele texto ele tem uma prática social. Ele é uma materialidade linguística que tem uma prática social, que tem um objetivo comunicativo, que tem um objetivo de estabelecer literalmente um dialogismo, um diálogo com a sociedade, trazer uma reflexão, trazer uma informação, formar opinião, ou seja, transmitir uma mensagem, né? Nessa perspectiva, quando eu olho o texto dentro de um contexto histórico-social, eu literalmente olho esse texto como um discurso, como uma prática discursiva, né? Eu vou avaliar o tema desse texto, eu vou perceber qual suporte o texto foi publicado, o contexto de produção, circulação e o contexto histórico que aquele texto está inserido, ou qual a representatividade social que aquele texto vai, né, ser representativo. Aí eu tenho que perceber, existem vários tipos de linguagem. Linguagem verbal, linguagem não verbal. Ok? Nesse caso aqui nós estamos lendo a linguagem verbal, utiliza-se da palavra, né? Palavreia as coisas, é palavrear, como eu gosto muito de dizer em sala. Ou seja, é literalmente uma estrutura usando a linguagem verbal, tá? Quando a gente observa isso aqui, se a gente para pensar, né? Existe a linguagem verbal e não verbal e existe também as linguagens conotativa e denotativa. Então, ó, conotativa, essa bagunça organizada aqui, daqui a pouco vocês vão ter aí, tá, projetado para vocês, um mapinha mental com esse resuminho do que eu tô falando, que a gente falou em sala, tá? Denotativa. Então, beleza. Linguagem conotativa, linguagem figurada. É o campo do não objetivo, ou seja, é um texto não objetivo, é um texto que está na base da plurissignificação, dos vários sentidos que um texto pode ter no contexto, né, que ele foi inserido, ou seja, ele depende do contexto, ok? Em que ele está sendo utilizado. Já o denotativo é o sentido literal, é o dicionarizado, que eu costumo dizer, é aquele que não depende do contexto e, obviamente, é aquele que vai traduzir de forma objetiva, meu povo. Então, de olho aqui na nossa cachola, tudo isso que a gente está analisando aqui, tudo aquilo que a gente está pensando, esse texto ele foi produzido por alguém, Gonzaguinha, né? Ele foi transmitido, interpretado por inúmeros outros cantores. Mas uma coisa é importante que vocês percebam, então sempre vai ter essa relação autor-leitor, né? Ou emissor e espectador, ou seja, interlocutores, são aqueles que fazem parte da comunicação. Seja esse texto verbal, não verbal, misto, seja esse texto audiovisual, ou seja, com multissemioses, seja esse texto híbrido, qualquer texto que transmitir uma mensagem, seja em qualquer gênero textual, dentro de uma categorização de qualquer tipo de texto, ele vai transmitir, sem dúvida, uma mensagem com a ideia de comunicação,
quem se comunica, obviamente, olha aquele sloganzinho que não é do tempo de vocês, né? Quem se comunica não estrubica, certo? Então, para se ter a comunicação, é coletivo, é um acordo coletivo, ou seja, é um conjunto de signos, é um conjunto de códigos, de sinais, de tecnologias, que coletivamente a gente entra em um acordo para que a gente possa se comunicar. Ou seja, o que é que eu estou traduzindo? Língua. Isso é a língua. Né? Esse caldeirão de informações que a gente está colocando aqui para vocês, que a gente viu em sala, foi a partir, vou pegando um dos textos, agora eu vou trabalhar um pouquinho os outros textos. Esse texto aqui, vamos analisar ele um pouquinho. A gente já viu o título dele, faz referência a uma fase infantil, ou seja, Gonzaguinha é infantil? Não, ele está imaginando um sentido figurado. Ele está fazendo aí, literalmente, um paralelismo com a fase infantil, que pergunta o que é das coisas, que tem a ideia do descobrir, do conhecer. Ou seja, essa é a ideia do conhecer. É a busca por conhecer. Conhecer o quê? Vocês podem me perguntar. A gente trabalhou em sala, conhecer a vida. Ele traz aqui para nós um tratado do que é a vida em várias concepções. Mas ele vai e resume tudo isso no refrão. Olha o refrão, vamos recapitular o que a gente viu em sala. Eu fico, eu tenho o quê? Eu tenho o eu lírico aqui, ok? Eu tenho o eu lírico. Beleza. Se eu tenho o eu lírico aqui, né? Esse eu lírico, ó, ficou horrível essa letra. Meu Deus do céu, professora, vamos melhorar essa letrinha aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Eu tenho o eu lírico em que ele diz, eu fico com a pureza. Quando ele fala pureza, ele novamente volta para o universo infantil. Né? Da resposta das crianças. Da resposta das crianças para o quê? Para o que é a vida. Né? Então, nesse caso aqui, das crianças, nós fizemos uma dedução que é a fase infantil e aí no verso ele vem caracterizando isso. Tá? É a vida, é bonita e é bonita, continua. Quando ele diz é a vida, ele está trazendo para nós o sentido geral do tema. Ele vai discutir sobre o que é a vida, sobre como a vida se configura, sobre como ela passa por fases, sobre como alguns acreditam que é uma crença. E ele vai continuando. É um sopro, né, do Criador, numa atitude repleta de amor, ele vai trazendo conceitos do que é a vida. Né? Nessa percepção, quando ele traz conceito, ele resume tudo isso nessa frase aqui. É bonita e é bonita. Quando ele resume isso, que é bonita, ele traz uma conclusão. E que está impregnada de, né, literalmente sentidos implícitos aqui, de pressupostos. Que mesmo a vida diante de todas as adversidades, ela continua sendo uma vida que deve ser vivida. Né? Que a gente deve perceber a beleza disso tudo. E tem até um verso que ele diz, não? Eu sei que a vida devia ser melhor e será. Ou seja, é continuar acreditando, é cantar, cantar e cantar, ser um eterno aprendiz. Essa é uma filosofia de vida que a gente pode dizer quando a gente trabalhou as músicas, né? Vocês estão lembrados aqui? Essa é uma das questõezinhas da lista de vocês. Tá? Eu vou até fazer um babado aqui, que eu gosto de, né, literalmente movimentar o negócio. Né? Vocês estão lembrados disso? Pensa, ó, olha essa outra música. Né? Vocês estão lembrados disso daqui? Olha essa outra. Vamos pra próxima. Tudo isso aqui. Algumas dessas estão lá na lista de vocês. Você tá jogando no chão, depois eu pego. Né? Olha aí. Eu gosto da bagunça. Olha aí, olha aí. Beleza. Professor, o que quer dizer? Nós temos aqui linguagens, obviamente, aqui no cartaz, verbais, tá certo? Usando uma letra, ou seja, eu estou usando a linguagem verbal, só que a maioria dessas letras aqui, vamos pegar só essa aqui, ó, que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro. Aqui, essa música, essa letra, ela traz uma plurissignificação, ou seja, exatamente como, né, a música de Gonzaguinha. Essas duas letras são plurissignificativas, exercem essencialmente uma linguagem o quê? Conotativa. Portanto, uma das características de um texto literário é exatamente a predominância, literalmente, né, da linguagem conotativa. Ou seja, o que eu quero dizer com essa chuva de conhecimento para vocês? Tá? É que quando a gente percebe as nossas relações sociais e humanas, nós nos comunicamos por meio de textos. Ok, gente? Tá? O texto que eu estou usando aqui para estabelecer essa comunicação é a música
tá? Do Gonzaguinha e algumas de outras músicas que eu acabei aqui, né, jogando no chão, certo? Nessa percepção eu quero que vocês entendam, todas as nossas comunicações, elas se baseiam por meio de gêneros textuais, sempre por meio de gêneros textuais. Esses gêneros textuais, eles vão estar caracterizados com a intencionalidade comunicativa, com o propósito comunicativo, não esqueçam disso, tá? Esse propósito comunicativo, ele pode utilizar a linguagem verbal ou não verbal, ele pode usar a linguagem conotativa ou denotativa, ou misturar essas linguagens, mas o objetivo sempre é estabelecer uma materialização linguística e se estabelecer entre uma comunicação social, né, em ambientes que vão ser adequados à norma padrão ou utilizar variantes padrões. Isso daí, ó, é outro momento, é outra revisão. Mas em suma, vamos revisar o que a gente, né, colocou até agora, certo? Lembrando, ó, eu tenho aqui, além desses textos que eu trouxe, né, eu tenho esse texto aqui. Esse texto aqui é uma miniatura de uma, né, escultura do Rodin, tá certo? O Pensador, observem, né? É verbal ou não verbal? Não verbal. É uma escultura, é uma obra de arte. Não é o sentido utilitário, mas é o sentido o quê? Estético, artístico. Não é um texto literário, porque não usa a palavra. O texto literário, ele tem que usar a palavra, seja essa palavra escrita, falada, interpretada, né? Ou literalmente, tá certo? Cantada, certo? Então, aqui eu tenho uma obra de arte. Comunica pra gente uma informação, provavelmente esse homem que tá pensativo aqui, dá uma ideia, literalmente, do poder de consciência que o ser humano tem, do poder de conhecimento que ele tem, ou seja, é uma manifestação artística, por meio do quê? Escultura, em um dado momento e lugar, em um contexto histórico, social. Então, ele está transmitindo uma mensagem. Isso quer dizer que um texto, ele não é só um texto escrito por meio de palavras ou falado por meio de palavras. Um texto é literalmente um signo que transmita uma mensagem diante de um conjunto de regras, sejam essas regras gramaticais, ou as regras de comportamento ou regras sociais, né, que vão estabelecer regras estéticas que vão estabelecer uma comunicação. Vamos para essa daqui agora, vamos lá, tá? Uma fotografia documental, outro gênero textual, tá? Linguagem não verbal. A fotografia aqui capta literalmente a realidade. Se eu disser para vocês que o contexto histórico-social, que é essa fotografia da fotógrafa documental Ariadna Faleiro, né, que traz pra gente um projeto que trabalha lá no Haiti de documentar a orfandade, a miséria e a fome. Ou seja, eu tenho um tema que esse texto ele está sendo produzido, eu tenho um contexto pelo qual esse texto está sendo veiculado. É uma obra de arte? Sem dúvida, é uma documentação da realidade, um olhar pessoal e subjetivo de alguém que está literalmente enxergando, né, o mundo através de uma câmera de fotografia e vai propagar pelo mundo essa mensagem que ela quer executar através desse trabalho documental. Linguagem não verbal. Ok, pessoal? Aqui eu tenho uma pintura do grande Carlos Drummond de Andrade, né? Que inclusive a Procura da Poesia é um dos textos que está lá no material de vocês, tá certo? Por que nós produzimos arte? Por que nós produzimos poesia? Por que nós nos comunicamos por meio de textos? Tudo isso tem a ver com linguagens. Nós usamos as linguagens o tempo inteiro. Nesse exato momento você está assistindo essa videoaula, ela é repleta de linguagens. Ela tem a linguagem verbal, tá certo? Ela tem a linguagem gestual, essas imagens que vocês estão vendo aí, tá bom? Ou seja, ela é multissemiótica, ela tem múltiplas semioses, ela tem o som, né? Então, tudo é um processo de comunicação. Carlos Drummond de Andrade, pintado nesse quadro aqui, traz a ideia, tudo é possível, só eu impossível. Eu lírico novamente, texto em verso, né? Ou seja, todos os textos poéticos, professoras, ou literários são produzidos em verso? Não, para tudo e presta atenção nesse resuminho que eu vou dar para vocês agora. E uma das questões da prova é exatamente, e também da lista, é exatamente questionar vocês a partir dos gêneros que nós estamos estudando, seja músicas, audiovisuais, né? Textos como crônica, conto, charge, fotografias, né? Por que a gente tem que diferenciar, né? Texto literário, texto não literário. Vamos agora caracterizar o texto literário, tá? Vou tirar um pouquinho isso daqui para poder ter um espaçozinho para a gente conversar sobre o texto literário.
O texto literário, literalmente, tá? Ele vai ter algumas características que são fundamentais. Que quando você analisar um texto literário, você tem que se preocupar com isso, tá? Que características são essas, tá certo? Subjetividade. A gente viu isso em sala. Ou seja, a visão pessoal de um poeta, de um artista, tá certo? No caso da literatura, o escritor, tá bom? O produtor de texto, seja ele em prosa ou em verso, tá? Imitação do real. Isso vem literalmente de Aristóteles, é mimese, a arte é mimese, a literatura é mimese, ela imita o real, seja, né, evadindo o real, ou seja, sendo uma representatividade, até gaguejei, ou sendo uma representatividade, né, do real, uma versão da realidade, né, pessoal, certinho? A gente vai perceber que essa imitação do real é sempre com foco, mesmo fugindo da realidade, com foco em analisar quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Tema do que a gente discutiu em todos os textos que a gente trabalhou até esse exato momento, né? Literalmente, pessoal, plurisignificação. O que é isso? Predominância da linguagem conotativa, das figuras de linguagem. Predominância desse universo que depende do contexto pra gente entender. A gente só consegue entender o que Gonzaguinha tá trazendo aqui pra gente, que é literalmente uma relação com a fase infantil, para que nós adultos não deixemos nunca de perguntar para nós mesmos o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é a vida, tentar compreendê-la mesmo diante da sua complexidade, tá? Literalmente, ó, plurissignificação, vai estabelecer uma relação, não é objetiva, mas subjetiva, pessoal, ok? Gosto muito de um dos textos de Fernando Pessoa que diz: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ou seja, a literatura ela tem essa função de representar o que sentimos ou o que os outros sentiram, mas, sobretudo, de ser uma produção humana. Só o ser humano produz literatura, e isso é genial. Onde é que vocês viram isso? Em Sociedade dos Poetas Mortos, quando o professor John Keating, ele literalmente chama todos os seus alunos e ensina-os que o conceito de literatura, o conceito de poesia, né, a ideia de estruturação do que seria o texto literário não cabe em uma caixinha e que, na verdade, nós produzimos arte, literatura e poesia porque nós precisamos disso para viver, porque a raça humana está repleta de paixão e de amor, ou seja, carpe diem, uma vida com consciência, uma vida literalmente extraordinária, uma vida como a frase que tem lá na Sociedade dos Poetas Mortos, que está na lista de vocês, para vocês, né, traduzirem para mim o que isso tem a ver com o conceito de literatura. É exatamente isso, ó, fui para o bosque buscar a essência da vida, para que quando eu morrer eu descubra que não vivi. É essa ideia de buscar na poesia, buscar na arte, né, a contemplação de quem nós somos. E isso, pessoal, essa plurissignificação, tá, é essa relação de múltiplos sentidos, ok? Subjetividade, imitação do real, plurissignificação, preocupação com a forma, ou seja, valorização, com a forma, ou seja, uma valorização da forma, tá? Seja ela em verso, em prosa, seja essa estrutura, né, da literatura, seja ela qual for, a gente se preocupa numa perspectiva estética, tá? Lembrem-se que essa coisa do que é belo e do que é feio, isso é altamente questionável. Ok? A gente tem outra característica do texto, né, literário, tá certo? Além de subjetividade, imitação, plurissignificação, preocupação com a forma, é a intangibilidade. Que palavrão, né? Intangibilidade. Até tem que soletrar para escrever certinho. Essa intangibilidade linguística. Só o autor ou a autora de uma produção literária pode alterar aquele texto para continuar sendo daquele autor. Quando ele se modifica, é uma paródia, é uma paráfrase, é uma readaptação, é uma adaptação de uma obra de um autor por outro ou por outra. Então, lembrem-se sempre, isso tem a ver com direitos autorais. O texto, ele é imutável para continuar sendo aquele autor, né? E existe uma perspectiva que é literalmente uma produção individual,
tá? E por último, aí, resumindo, porque tem múltiplas aí concepções, o texto literário, ele não é um texto objetivo, portanto, lembrem-se sempre, essa é uma característica muito importante. O objetivo dele é praticamente trabalhar emoção, ser uma expressão, tá? Mostrar a visão de mundo, beleza? Literalmente provocar reflexão. Eita! Tudo isso a gente viu em sala, através dos textos que vocês produziram, playlist Ouvindo a Vida, né? Projeto Vital que vocês estão escrevendo, sarau de poesias, a música que vocês estão produzindo. Isso quer dizer o filme que vocês assistiram e que a gente debateu, tanto Sorriso de Mona Lisa para trabalhar a concepção do que é arte, né? Em que vocês relacionaram isso com a manifestação artística literária, que é uma manifestação artística muito importante que usa a palavra como instrumento. Tá? Mas tudo isso envolvido em linguagem, porque tudo isso daqui é linguagem. Seja o texto literário ou não literário, verbal ou não verbal, conotativo ou denotativo, tá certo? Seja em qualquer gênero textual, como por exemplo esse daqui, que é uma música, a letra da música é literatura, a música já é outra manifestação artística, tá bom? Seja uma fotografia, seja uma frase poética, seja uma escultura, os textos eles comunicam, eles transmitem uma mensagem através de uma língua, por meio de múltiplas linguagens. Ou seja, todos eles estão envolvidos na complexidade da vida e servem para nos ajudar a comunicar, a nos comunicar entre nós e o mundo, entre as historicidades e civilizações. Ou seja, é uma prática social, é um discurso.